tempo que eu não passo por aqui, eu estava com saudades de você. Pois é, vim aqui dar dicas para você da área tributária ou da área contábil. Eu sou a professora Priscila. Se você ainda não me viu, não assistiu nenhum vídeo meu, aproveito para convidá-lo a assistir os demais vídeos do canal e também deixar a sua contribuição, seu comentário, de repente, curtindo o vídeo, ou quem sabe até, de repente, se esse vídeo for útil, ou se os outros vídeos forem úteis, que você possa se inscrever no canal. Tudo bom? Tudo bem? Dados os recados, agora eu quero falar sobre um assunto com vocês, que é um assunto de grande relevância. Tenho certeza que este tema já afetou muitas mentes, já preocupou muitas pessoas. Pois é, hoje vamos falar de retenção na fonte. Estamos num momento do país onde, um momento fiscal, assim, um momento tributário, onde temos algumas incertezas, né? Será que alguns SPEDs irão continuar? Será que o fisco vai mudar alguma forma de cumprimento de obrigação acessória? E a reforma tributária, né, que já se fala com um pouco mais de ênfase, né? Será que, como tudo isso vai nos afetar? Mas, diante deste cenário, né, é um cenário ainda de especulações, nós não temos ainda nada com tanta concretude assim, nós devemos nos preocupar com o que já está funcionando, com o que já está em vigor. E nós sabemos que o REINF é uma obrigação acessória que certamente já afeta e vai afetar muito mais empresas. E uma das grandes preocupações com relação ao REINF é o cumprimento da legislação correta com relação às retenções na fonte. Por isso, hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma das retenções que é, eu digo de passagem, uma das mais complexas no sentido da abrangência que ela aborda, que é a retenção do imposto de renda na fonte. Mas, para falar com vocês, eu gostaria de deixar alguns apontamentos. Primeiro, com relação à responsabilidade pela retenção na fonte. Quando nós temos duas relações comerciais, aliás, uma relação comercial entre duas partes, nós temos sempre o prestador de serviço e o tomador de serviço. O prestador de serviço é aquele que vai realizar a atividade, que vai realizar a prestação de serviço. E o tomador de serviço é o que a gente chama de aquele que vai pagar pelo serviço, é aquele que contratou o serviço, certo? O tomador do serviço irá pagar para o prestador o valor cobrado pela prestação do serviço. A legislação, ela determina que, em alguns casos, né, previstos na própria legislação, aconteça a antecipação tributária. O que é a antecipação tributária? O contribuinte, de acordo com o fato gerador do tributo, o contribuinte é o prestador de serviço, porque ele é o beneficiário do pagamento, ou seja, ele recebe o pagamento. Portanto, é a renda dele que é agregada. Por ele ser o beneficiário do serviço, o beneficiário do pagamento, ele recebe pelo valor. Portanto, ele é o contribuinte do imposto, do tributo. Mas a legislação fala assim, olha, ok, você é o contribuinte, mas estou transferindo a responsabilidade pelo recolhimento tributário para o tomador, para uma terceira pessoa. O tomador do serviço passa a ser o responsável tributário. A responsabilidade dele é reter e recolher o tributo antecipadamente, como se fosse por conta e ordem do contribuinte, que é o prestador de serviço. E no caso desta retenção na fonte, acontece uma responsabilidade solidária entre as partes. Solidárias por quê? Porque nós temos duas figuras, nós temos um contribuinte que, mesmo transferindo a responsabilidade para um terceiro, ele continua sendo o contribuinte do tributo ou do imposto, tá? Então, este contribuinte, ele deve satisfações para o fisco, porque esta antecipação tributária será benéfica para ele. Posteriormente, no sentido de que ele pode compensar, de acordo com os tributos devidos por aquela prestação de serviço, ele irá compensar os tributos que já foram recolhidos antecipadamente por retenção na fonte, tá? E o tomador do serviço, por ser o responsável tributário, ele deve cumprir a obrigação principal de recolher o tributo, tá? Portanto, nós temos responsabilidade solidária neste caso. E essa questão de responsabilidade solidária é muito complexa, porque o fisco ele quer receber de alguém, né?
A legislação prevê que a responsabilidade é do tomador, mas ele não isenta o prestador do serviço pelo recolhimento daquele tributo, salvo se o tomador reteve na fonte e não recolheu. Aí ele acabou agindo de forma irregular, ele realizou uma apropriação indébita. Apropriação indébita é quando ele se apropria do valor e não repassa para o fisco, tá? No caso da retenção do imposto de renda, né, na fonte, o que acontece? O contribuinte, quando ele presta o serviço, né, ele agrega renda. Por ele agregar renda, e no caso de uma pessoa jurídica, essa renda irá compor o lucro da empresa, tá? Esta renda, ela é fato gerador, né, pelo lucro, ela é fato gerador do imposto de renda. E da mesma forma acontece a retenção quando o tomador vai contratar os serviços de um prestador, ele retém na fonte o imposto de renda e repassa antecipadamente para o fisco, tá? E aí, o que gera muitas dúvidas é de que forma essa retenção é feita. Deixa eu contar para vocês duas coisas, só para vocês acompanharem aí, vocês estão vendo na telinha um slide que ele fala o seguinte, que existe duas espécies de retenção na fonte para o imposto de renda. Existe a retenção na fonte por antecipação. O que é a retenção na fonte por antecipação? É justamente quando o tomador ele assume a responsabilidade da retenção e o recolhimento do tributo pelo contribuinte, mas o contribuinte continua sendo responsável por recolher aquele tributo. Significa o quê? Que o contribuinte irá apurar todo o tributo devido, portanto, aquela prestação de serviço também faz parte do fato gerador do imposto de renda daquele contribuinte, daquele prestador de serviço como um todo. Dessa forma, ele deverá calcular todo o seu imposto de renda devido com base no seu regime tributário, lucro presumido, lucro real, essa apuração ela é obrigação do contribuinte. Como eu disse anteriormente, o contribuinte, né, o prestador de serviço que já sofreu retenção na fonte, posteriormente ele pode compensar com o que já sofreu retenção na fonte. Mas a antecipação tributária significa o quê? Que o tomador antecipou a obrigação de recolhimento, mas a obrigação de cálculo, né, de composição deste imposto de renda devido continua sendo do contribuinte. Portanto, ele deverá ajustar o seu recolhimento. Assim como, por exemplo, fazendo um paralelo, no imposto de renda pessoa física, que nós recebemos, quando nós recebemos nossa remuneração, nós sofremos a retenção na fonte. Mas chega lá em abril do ano seguinte, nós devemos entregar a declaração do imposto de renda para fazer o ajuste anual. Significa o quê? Que o imposto é devido por nós, contribuintes, mas a fonte pagadora, que provavelmente é a empresa, né, ela reteve e repassou, e nós devemos informar isso para o fisco. Este é o mesmo papel do prestador de serviço, que ele é o beneficiário do rendimento no caso de uma prestação de serviço com retenção na fonte do IR, tá? Então, essa retenção por antecipação compete ao tomador do serviço reter antecipadamente e recolher para o fisco, mas isso não determina que o prestador de serviço tenha qualquer outra obrigação. Pelo contrário, ele continua tendo obrigação com relação a informar ao fisco, apurar fato gerador, apurar base de cálculo, a informar ao fisco o valor do imposto devido por ele, com base no seu fato gerador, e informar para o fisco também que ele não efetuou o recolhimento do montante integral, porque parte já foi recolhido antecipadamente pelo tomador de serviço, ok? Então, essa é a espécie de retenção na fonte do imposto de renda por antecipação. E existe a outra modalidade, que é a retenção na fonte exclusiva e definitiva. Essa retenção na fonte significa o quê? Que o tomador do serviço, o responsável tributário, ele substitui a obrigação do prestador integralmente. Significa o quê? Que o prestador de serviço, quando ele prestou o serviço ou quando ele agregou, né? Aqui normalmente essa retenção na fonte é quando há um acréscimo de renda patrimonial e não de trabalho, né? A renda patrimonial é quando há uma aplicação financeira, por exemplo, quando há um juros de mútuo, por exemplo, né? Algumas situações específicas, tá?
a prestação de serviço é renda de trabalho, a empresa trabalhou para ter a remuneração, ok? Então, neste caso de tributação exclusiva e definitiva, o tomador substitui a responsabilidade do recolhimento do prestador. Compete ao prestador informar, porém, não cabe mais ele agregar o valor desta receita para nenhuma base de cálculo de nenhum outro imposto de renda devido. Ela é exclusiva e definitiva, ela não se comunica com outras receitas ou com outros lucros, no caso da pessoa jurídica, para efeito de cálculo do imposto de renda, ok? Então existem essas duas modalidades. No caso da pessoa jurídica, dependendo do regime tributário dela, é muito difícil essa tributação definitiva e exclusiva acontecer. Normalmente acontece só a antecipação, ao menos que a empresa que sofreu a retenção na fonte seja optante pelo simples. Aí em várias situações pode acontecer a retenção do IR por antecipação exclusiva e definitiva, ok? Então essas são as duas modalidades. E para facilitar, né, eu montei aqui uma tabelinha baseado no regulamento novo do imposto de renda, o decreto 9.580, que foi publicado lá perto do dia 22, 23 de novembro de 2018, tá? Ele foi publicado e substituiu o antigo regulamento do imposto de renda, tá? Ele consolidou as legislações tributárias. O que esse regulamento traz? Ele traz o seguinte, olha, nestes artigos que eles iniciam a partir do artigo 714, ele traz qual é a relação de serviços que sofrem retenção na fonte do imposto de renda. Então, só para vocês acompanharem aí, nós temos o artigo 714, que ele fala sobre serviços profissionais. Esses serviços profissionais são aqueles que eles aparentemente são simples, né? Porque existe uma lista que fala sobre esses serviços. Mas, cuidado, tá? Porque o texto que fala nessa lista, por exemplo, consultoria, é um texto genérico. Então isso gera muito questionamento, porque por ser genérico, prestação de serviço ela é subjetiva, ela não é objetiva e não é exata, né? Acaba dependendo um pouco da interpretação, portanto isso gera alguns problemas com relação à retenção na fonte, tá? Então tome algum cuidado na hora de analisar esta lista, para identificar se a sua empresa se enquadra nessa situação, ok? Então o artigo 714 ele fala de serviços profissionais. O que são serviços profissionais? Para facilitar, vai aqui uma dica. Serviços profissionais são aqueles que dependem de uma formação ou dependem de um conhecimento técnico para ser executado. Desculpa. Percebe, por exemplo, que consultoria é um serviço relacionado nessa lista. Serviços da área médica, serviços da área de economia, serviços de contabilidade. Enfim, há uma série de serviços que dependem de conhecimento técnico que estão nesta lista do artigo 714. Depois dê uma olhadinha nessa lista lá, tá bom? O próximo artigo que fala sobre a retenção na fonte é o 716, que traz que os serviços de segurança, vigilância, alocação de mão de obra, conservação e manutenção, eles sofrem retenção na fonte também do imposto de renda. Já esses serviços, eles não são serviços profissionais no sentido de ter uma formação profissional, mas são serviços que eles apresentam, inclusive, uma semelhança no sentido de fornecimento de mão de obra, de alguma forma, tá? Então, esses serviços também sofrem retenção na fonte. O artigo 718, ele fala sobre serviços de comissões e corretagens, aqueles que são pagos por uma representação comercial, por uma intermediação de negócios, tá? E também, junto neste artigo, ele fala sobre os serviços de propaganda e publicidade. Então, esse artigo 714, ele fala sobre esses serviços. O 719, ele fala sobre as cooperativas de trabalho. Ele atribui retenção na fonte para os serviços prestados e também os serviços prestados das cooperativas de trabalho, ok? O 720, ele atribui retenção na fonte ao órgão público. Significa o quê? Que se a sua empresa presta serviço para órgão público, o órgão público irá reter na fonte o imposto de renda da sua empresa junto com os demais tributos, tá? Então o órgão público sempre retém todos os tributos na fonte da prestação de serviço, mas também
do fornecimento de materiais. Portanto, tome cuidado com relação a essa retenção na fonte, porque fornecimento de materiais para órgão público também sofre retenção na fonte, ok? Então, e as percentuais são um pouquinho diferentes, tá? O 723, ele incorporou ao regulamento do imposto de renda a Factory. A Factory, ela trouxe, a legislação que trouxe a retenção na fonte para a Factory foi a Lei 10.833, tá? Essa retenção na fonte do imposto de renda para a Factory, ela foi incorporada através do artigo 723, que as factories, ao exercerem as suas atividades, o percentualzinho que elas atribuem para a taxa de administração, né, que é chamado de ad valorem, esse pedacinho, ele sofre retenção na fonte do imposto de renda, tá? Então, também as factories, ok? E, só para também ajudá-los aí, há uma tabelinha aqui que eu montei baseado nesses artigos com relação às alíquotas e os códigos de arrecadação, tá? Então, os serviços profissionais do artigo 714, a alíquota de retenção é 1,5%. O código de arrecadação é 17,08%. Já o artigo 716, que fala dos serviços de limpeza, segurança e fornecimento de mão de obra, a retenção na fonte é de 1% e o recolhimento é no código 1708 também do DARF, tá? O artigo 718, que fala sobre comissões, corretagem de serviço de propaganda e publicidade, a retenção é de 1,5% e o código é 8045, tá? Aqui tome alguns cuidados porque esta retenção tem algumas particularidades, ok? O artigo 719, a retenção para cooperativas, alíquota de 1,5%, código 3280. E por fim, o artigo 723, retenção de 1,5% para as factories, com código de recolhimento 5944. Ok? Então, este é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Eu espero que de alguma forma este vídeo tenha contribuído. Se contribuiu, dê o seu like aí, curta, né, o vídeo. Porque essa é uma forma também de eu receber um feedback para saber se o que eu estou falando vale a pena para você ou não, tá bom? Então, fique aí à vontade para comentar esse vídeo e até a próxima, nos encontramos nos próximos vídeos. Deixe o seu recado, não desligue após o sinal, brincadeira, mas um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!